Veja agora um pouco da história dos trólebus, uma modalidade de transporte antiga que esteve presente em praticamente todas as grandes cidades do mundo e que ainda possui alguns sistemas em funcionamento. O trólebus trata-se de um ônibus com motores elétricos, alimentados por uma linha eletrificada própria, chamada de catenária. Possui no teto artes coletoras de eletricidade, pressionadas para cima por molas, e podem girar, permitindo que o ônibus faça curvas ou pequenos desvios para os lados em relação ao centro da catenária. Tal tipo de transporte uniria o maior conforto e segurança do ônibus, se comparado com o bonde, mantendo a economia, força, ausência de poluição e ruído do motor elétrico. O trólebus não possui câmbio, o motor elétrico fornece a variação de velocidade, sem solavancos, e como possui alto torque, tem capacidade de adquirir velocidade mais rapidamente, assim como vencer aclives acentuados. A ausência de alguns componentes mecânicos, como caixa de marchas e tirantes, cardan, tanque de combustível, permite baixar o nível do piso do ônibus. Também surgiria futuramente sistema complementar de baterias, permitindo que o trólebus tivesse uma pequena autonomia para se deslocar alguns quilômetros desconectados da catenária elétrica. No mundo, foram mais de 50 países a utilizarem sistema de trólebus. No Brasil, pelo menos 14 sistemas existiram. O trólebus teve sua história iniciada há mais de um século, lá pelo ano 1882, quando o Elektromote foi o primeiro veículo do mundo operado como um trólebus. O processo evolutivo deste novo modal de transporte avançaria no século seguinte. Em 1901, foi implantada a primeira linha de trólebus para transporte público em Bielatal, na Alemanha. Assim, alguns sistemas de trólebus surgiriam na América, na Europa e outras partes do mundo. No Brasil, a história do transporte por trólebus, que chegaria a ser implantado em 13 grandes cidades, teve como pioneira a cidade de São Paulo, em 1949, com 30 ônibus importados, sendo 20 da Western e 6 Puma americanos e 4 ingleses da British United. A CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, era recém-criada. Em 1953, São Paulo recebeu mais 50 trólebus de origem alemã, e em 1954, mais 74 modelos americanos. A partir de 58, teve início a produção nacional pela Villares S.A., que produziu o primeiro ônibus elétrico do país, e criou a Trolleybus Villares S.A., em associação com a Grace, adquirindo nos Estados Unidos as tecnologias veiculares e elétricas necessárias. Exemplo seguido pela também nacional Massari, logo em seguida, e em 1960 pela própria CMTC, que começava a montagem própria, combinando motores da Villares com carrocerias Grace, CMTC e Massari. Depois de São Paulo, várias grandes cidades brasileiras começariam a implantar seus sistemas de trólebus. A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, foi uma das primeiras, em 1953, com trólebus importados, posteriormente os fabricados nacionalmente pela Caio e Massari, por exemplo. O prefeito Amílcar de Barros, dando prosseguimento ao seu esquema de melhoramentos de transportes coletivos para Belo Horizonte, inaugurou a linha de trólebus para o populoso bairro de Santa Teresa. Após ligar a chave que forneceria energia para o funcionamento dos modernos e confortáveis veículos, o governador da cidade foi alvo de expressivas manifestações populares na praça principal do bairro. Após a inauguração da nova linha, 10 trólebus entraram em circulação, transportando na primeira semana nada menos de 100 mil passageiros. A cidade, porém, com suas peculiaridades, como topografia acidentada, vias estreitas, sobrecarga de passageiros, vias não pavimentadas, geravam grandes dificuldades, mas o sistema chegou a ter dezenas de trólebus novos em operação em 9 linhas.
mas seria desativado em 1969 e os veículos repassados para a cidade de Recife, capital de Pernambuco, que havia fundado a CTU em 1957 e em 59 recebia os primeiros 5 trólebus importados para início dos testes, e na década de 60 recebia da desativada linha de Belo Horizonte 50 trólebus, modelos Marmon Harrison, 5 da Massari e 20 Caio Vilares. Outras cidades a começarem na década de 50 o sistema de trólebus foram as cariocas Niterói, em 1953, com 45 trólebus usados da italiana Vetra, e Campos, em 1957, com 9 modelos Vetra, mas os sistemas de Niterói e Campos seriam desativados em 67. Em Salvador, na Bahia, os trólebus começariam a ser utilizados em 1958, também com modelos italianos, porém após grande quantidade de problemas, seriam desativados em 1969. A cidade do Rio de Janeiro, com uma aposta mais ambiciosa, inaugurou em 62 suas primeiras linhas, com 200 trólebus italianos. Com problemas semelhantes ao das outras cidades, o sistema seria encerrado na década de 70. Em Porto Alegre foram utilizados trólebus entre 63 e 69, com apenas 9 veículos, e em Fortaleza, no Ceará, na década de 60 e até 1971. Em São Paulo foi onde o trólebus teria uma sobrevida maior no Brasil. 75 modelos americanos Brill, oriundos do sistema de trólebus da cidade de Denver, no Colorado, desembarcaram no Porto de Santos em 1957 para reforçar a frota da CMTC. Em 1963, um estudo da companhia mostrava que o trólebus representava uma grande economia em relação ao bonde, que por sua vez representava grande economia em relação ao ônibus a diesel. Mesmo assim, acabava-se com os bondes, diminuía o seu uso de trólebus e aumentavam-se as frotas de ônibus a diesel. O auge do uso de trólebus no Brasil ocorreu na década de 70, ocasião das grandes crises mundiais do petróleo. Ocorreu uma explosão de estudos de viabilidade do transporte de passageiros por trólebus nas cidades de grande e médio porte no Brasil. Em 1978, o custo de energia elétrica usada nos trólebus correspondia a 20% do custo dos ônibus diesel de mesma capacidade. Pela CMTC em São Paulo, a frota chegou a 233 veículos, de várias marcas, incluindo, além dos CMTCs, combinações de carrocerias, motores elétricos e chassis das marcas Massari, Grace, Brill, GMC, Western, Scania e Fenemé. Na década de 80, haviam grandes projetos de expansão na fabricação de trólebus e criação de quilômetros de linha. Para isso foi criado o Programa Intermunicipal de Rede Metropolitana de Trólebus. Grandes consórcios de fabricantes foram criados, a Ciferal com a Scania e a Tektronic, a Marco Polo, Scania e Tektronic, e Maferza e Vilares, e alguns anos depois Cobrasma e Powertronics, subsidiário da Avibras. E com o surgimento dos ônibus articulados, surgiram também os trólebus articulados, aumentando a capacidade de transporte. Alguns novos sistemas seriam criados nas cidades de Rio Claro, Santos, Araraquara e Ribeirão Preto. Alguns começaram a ser reimplantados sem sucesso em Belo Horizonte novamente e em Campinas, e outros seriam modernizados. Os trólebus ganhariam novo fôlego no Brasil. A Vilares foi uma das empresas responsáveis pelo fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos para vários trólebus brasileiros. O sistema de trólebus de Rio Claro entraria em operação em 86, tendo inclusive um contrato com a Companhia Energética de São Paulo, com ambiciosos planos, mas enfrentaria vários problemas e dificuldades e acabaria por não ser um projeto bem-sucedido. Em Rio Claro foi extinto em 1993, Ribeirão Preto em 1999, Araraquara em 2000 e Recife em 2001. Dentre os motivos mais frequentes para justificar as paralisações do transporte por trólebus em cidades brasileiras, destacavam-se falta de peças para reposição em caros veículos importados,
ausência de um efetivo programa de fabricação nacional de trólebus, descontinuidade no fornecimento de energia elétrica e falta de infraestrutura nas cidades servidas por trólebus. Além do que, a pressão existente na indústria automotiva, da qual entrava grande quantidade de capital estrangeiro para fábricas de automóveis, acabando-se por tornar o custo de implantação e de operação iguais ou um pouco mais caros que os sistemas a diesel, sendo os veículos a diesel bem mais baratos pela fabricação em grande escala. Em meados de 1992, deu-se início à terceirização dos transportes coletivos de São Paulo, e em 95 era operado por 47 empresas privadas. Acabava-se com a marca CMTC, passando-se a chamar SP Trans, e de operadora passava a ser uma grande gestora do transporte coletivo. Atualmente há no mundo em torno de 315 cidades ou áreas metropolitanas onde os trólebus ainda operam, e mais de 500 já foram encerrados. A linha mais comprida do mundo possui 86 quilômetros e une duas cidades ucranianas. A frota mais antiga deste tipo de veículo é na cidade chilena de Valparaíso. O sistema municipal de trólebus de São Paulo, mais antigo do país, sob responsabilidade da Ambiental Transportes Urbano Limitada desde 2012, é atualmente o maior em atividade em todo o hemisfério sul, operando com 200 veículos em 13 linhas. Em sua frota, modelos atuais de trólebus com motores de tração da WEG e Eletra, em sua maioria carrocerias Caio. Obrigado por assistir, se inscreva no canal e veja nossos outros vídeos. Até o próximo!